No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Nós estamos aqui para falar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Aquele que promete para mim e para você a salvação, que é a vida eterna. E vida eterna só há em Cristo Jesus. Nós precisamos viver nesse mundo como Jesus viveu, porque Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para dar vista aos cegos, para dar força ao cansado, para libertar os cativos e oprimidos, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Um caminho de paz, um caminho de mansidão, um caminho de gozo, um caminho de temperança, um caminho de fé. Pois Jesus Cristo é o único caminho. Ele mesmo nos falou na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, meus amados irmãos, sofreu pelos nossos pecados em uma morte de cruz, onde naquela época só os maiores criminosos sofriam. Foram cravados pregos nas suas mãos, nos seus pés. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele foi cuspido no rosto. Carregou uma cruz muito pesada por determinado espaço até o Gólgota, que é o lugar da caveira. Ele, como todos nós sabemos, veio em carne, nasceu em um estábulo, foi colocado sobre uma manjedoura, nasceu num lugar muito humilde, muito simples. Ele que era o rei do mundo, que tinha todas as coisas ao seu poder, poderia nascer em palácios, mas não. Ele veio para dar, para mim e para você, um exemplo de como nós devemos ser. Nós devemos ser companheiros, devemos nos ajudar uns aos outros, devemos ver o que nosso irmão está necessitando. Devemos sempre olhar uns para os outros. Devemos fazer as obras que Ele fez. Devemos andar como Ele andou, em retidão, em justiça, em amor. Ele, amados irmãos, o próprio Deus que se fez carne para salvar o mundo, foi simples, foi humilde, foi companheiro. Ele que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, cerca de aproximadamente 5.000 homens. Ele que curou a filha de Jairo. Ele que ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro já morto há 4 dias. Ele que fez Pedro lançar a rede
naquela pesca onde estava Pedro, Tiago e João, onde eles haviam pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Jesus mandou que eles lançassem a rede e pegaram bastante peixe. Ele andou sobre as águas. Ele fez o mar vermelho se abrir. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será sempre o mesmo. Nós precisamos viver para pregar a palavra de Deus. Você que está cansado, sobrecarregado, coloque sobre ele o seu fardo, que ele te aliviará. Ele vai ser a pessoa que vai andar contigo todos os dias da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ainda que todos te abandonem, ainda que tu não tenhas amigos, mas Jesus sempre estará contigo. Ele foi para o Pai, ele subiu aos céus, mas ele deixou aqui, nesta terra, o seu Espírito Consolador. E ele que está conosco todos os dias trabalhando conosco aqui nessa terra. Todos os dias ele está em todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente. Ele está conosco. E ele prometeu a cada um de nós que estaria conosco todos os dias. Todos os dias ele estaria do nosso lado. E nós, amados irmãos, precisamos ser fiéis a ele. Precisamos buscar sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Nós precisamos ler mais a palavra, meditar nela de dia e de noite. Nós precisamos orar mais, jejuar mais, cantar louvores ao Senhor. Precisamos estar ao seu lado todos os dias, porque ele nunca nos abandonará. Ele sempre estará conosco. Ainda que nós sejamos infiéis a ele, ele permanece fiel. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te coroar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida todos os dias. Ele tem um livro aberto. E esse livro ele está escrevendo. Ele está escrevendo a tua história. Ele está escrevendo a minha história. É ele, amado irmão. Nós devemos viver por ele e para ele. Devemos deixar as diferenças. Devemos correr mais atrás da espiritualidade. Devemos andar mais pelo Espírito do que pela carne. Nós precisamos, amados irmãos, amar, fazer aquilo que Jesus fez por nós. Ele muito amou. Por isso que ele fez tudo o que fez aqui. Por isso que ele sofreu por amor. Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o general dos exércitos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele está sempre presente. Ele que cura as tuas doenças. Ele que sara as tuas feridas. Ele que alivia as tuas dores. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ele estará contigo todos os dias. Ele que te ajuda nos teus sonhos. Ele que realiza os teus sonhos. Deposita nele toda a confiança, porque você vai ver que vale a pena. Vale a pena crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Não existe maior exemplo do que esse,
de dar a sua vida por amor de muitos. E foi o que ele fez. Deu a sua vida para que nós conquistássemos a salvação. Ele passou aqui nessa terra há 2023 anos atrás. E tem escrito a sua história, a história do seu nascimento, a história da sua adolescência, a história da sua juventude, a história da sua maioridade. Ele morreu ainda jovem, com 33 anos de idade, naquela cruz do Calvário. Ele foi julgado na presença de autoridades e ele respondeu a elas sutilmente, com muito conhecimento, com muita sabedoria, com muita tranquilidade, porque ele sabia o que ia acontecer com ele no futuro. Ele sabia que ele ia padecer, que ele ia sofrer. Por amor, ele sofreu por mim e por você. Nós que passamos a vida aqui nessa terra, precisamos ter a plena consciência que tudo aqui vai passar. Nós não sabemos quanto tempo nós passaremos aqui, quantos anos de vida nós teremos. Nós sabemos o dia do nosso nascimento, mas nós não sabemos o dia da nossa partida. A gente anseia muita coisa, a gente quer ter muita coisa nessa terra, mas tudo aqui vai ficar. Nós não trouxemos nada para cá, e nada daqui nós poderemos levar. Nós precisamos ter em mente que nós temos uma alma que é muito preciosa para Deus. E nós precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Que a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Nós sabemos que naquela época, na época do início do mundo, o homem ele foi criado para ter vida eterna. Jesus colocou eles no Éden e os criou para ter vida eterna. Mas ele deu ordem para que eles não mexessem, não tocassem em um fruto. Todo fruto eles poderiam comer, até da árvore da vida. Mas daquele fruto do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Eles desobedeceram a Deus e comeram. Por conta disso, o homem não viveu mais eternamente. Ele viveu... Matusalém foi o homem que viveu mais e viveu por 969 anos. E nós, hoje, a idade do homem, ela é até
70 anos, a palavra de Deus diz, viverá em média e terá muito cansaço e dores. Eu hoje tenho 50 anos. Estudei, me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em direito médico hospitalar, mas essas coisas não me valeram. O que está me valendo, sinceramente, amados irmãos, é a leitura da palavra de Deus. Se eu tivesse lido há mais tempo a Bíblia, eu tenho certeza que a minha vida hoje estaria muito melhor. Eu comecei a ler a Bíblia muito tarde. Eu era uma pessoa muito tímida, não gostava de falar muito, lia pouco também, talvez por isso não falasse muito, que às vezes o defeito da leitura, a falta de leitura, faz com que as coisas aconteçam assim, dessa forma. Eu digo a você, amado irmão, que está me vendo hoje, leia a palavra, leia a Bíblia, vá atrás desse tesouro escondido, leia em voz alta. Se você é tímido para falar em público, você tem vergonha, você vai perder essa vergonha lendo. O único que pode fazer alguma coisa por você e acreditar em você é você mesmo. Então faça acontecer. Leia a palavra, porque através dela você vai ter mais segurança ao falar e você vai ter uma raridade, uma coisa que vai te ajudar para toda a vida. Toda a vida você vai ter o auxílio da palavra de Deus. 66 livros inspirados por pessoas espirituais, profetas, apóstolos, pessoas que conviveram com Cristo, pessoas que ouviram a voz de Deus. Não tem coisa melhor, não tem livro melhor. Eu já li vários livros nessa vida, mas nunca igual a Bíblia Sagrada. É um livro completo que você vai usar para toda a sua vida. Então leia, releia. Não tem problema de se não entender de início, de princípio. Peça a Deus, ore, busque ao Espírito Santo, que Ele vai lhe dar discernimento, Ele vai lhe dar entendimento da sua palavra, porque Ele é o maior interessado nisso. Ele vai lhe ajudar, Ele vai fazer a boa obra na sua vida, vai lhe ajudar na palavra. Pode ter certeza disso. Estava lendo, meditando, muitas coisas boas na palavra do Senhor. Aqui, ó, João 19, o testemunho de João. Diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. A palavra de Deus diz que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista aqui nessa terra. A não ser Jesus, é claro. Mas lá no reino dos céus,
os anjos, os arcanjos, os querubins são muito maiores. A Bíblia diz que todos nós, um dia, estaremos com Deus, se nós formos fiéis até o fim. Nós seremos salvos, estaremos com Cristo e teremos uma vida eterna, ao qual nos foi prometida, oferecida desde a fundação do mundo. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês. Espero nos encontrarmos em uma nova oportunidade. Amém.